Matriz de Risco. Episódio de hoje, Mayday, gravado em 12 de novembro de 2018. Fala, maninho! Fala, maninho! Fala, galera! Começando mais um Matriz de Risco, comigo, André Brown, e o glorioso André Varvar. Fala, galera! E aí, maninho? Sucesso total nosso primeiro episódio. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. As pessoas adoraram o nosso primeiro episódio aí, né? O piloto espacial, adoraram, só falam do PowerPoint, que derrubou a nave, enfim. Afinal, você contou a história? Não contei, e quem quiser saber, que vá pesquisar na internet, no Google. Eu dei uma palhinha do que se tratava, né? Deu pra compreender, né? Deu. Pois é, cara. Mas as pessoas falaram assim, mas o podcast não tem um tema, não tem um assunto principal? Tem. É muito de... Não, tudo de muito e muito de tudo muito pouco, não sei mais. Mais ou menos isso, nem o slogan a gente sabe. Ah, caralho. Tá escrito em algum lugar, vou olhar. Tá escrito aqui, na descrição do podcast. tem Já lá, estamos tem no lá. iTunes, já estamos no Spotify. Em breve, pode ser quando esse episódio seja lançado, já estejamos no Deezer. Estamos no nosso site também, no matrizderisco.com.br. Todas as plataformas, você pode baixar MP3, pode ouvir em stream, do jeito que você quiser. O importante é você ouvir, né? Onde verdade. quer que seja, não deixe de ouvir o Matriz de Risco. A gente recebeu aqui um feedback muito bom aqui de um amigo meu chamado Kessner Coelho, dizendo que é ótimo para tomar um vinho sexta-noite. Muita gente ouvindo aí, indo pro trabalho, voltando do trabalho, tomando banho, ou mesmo para se divertir sozinho, quando não tiver nada para fazer em casa, ou quando tiver alguma coisa para fazer também, e que essa coisa que você esteja fazendo seja um saco. Isso. Basta abrir lá, Matriz de Risco, e passar esses 45 minutos com a gente falando muito de tudo e tudo de muito pouco. Ah, agora você acertou. Aê! É isso aí. E o tema do programa de hoje, qual que é? Cara, eu tenho uma história pra contar muito boa, hein, cara. Talvez você até melhor do PPT. Sabia que uma incompetência impediu a Terceira Guerra Mundial? Incompetência. O que quer dizer incompetência? Incompetência é uma pessoa que não está preparada para uma determinada função, um determinado trabalho. Entendi. E um cara incompetente, colocado numa posição importante, impediu a Terceira Guerra Mundial. É isso aí, meu irmão. É isso Então, aí. graças a esse cara, não estamos em guerra. Estamos aqui conversando hoje graças à incompetência desse coroa. Que coroa porque ele só falou isso agora, né? Ué? Quando tá perto de morrer, ele contou a história. A União Soviética sabia, ele era soviético, né? A União Soviética sabia, manteve em segredos muitos anos essa história, mas foi graças à incompetência desse cara, a incapacidade dele em cumprir uma simples tarefa, é que o mundo está aqui hoje graças à incompetência dele. Então, às vezes, gente, vocês botam isso na sua cabeça. Às vezes, vocês contratarem um incompetente pode ser bom negócio pra vocês. Será? Ou pro mundo, quem sabe. Pô, tem um montão de lote que tá cheio de incompetente aí, deve estar evitando guerra, né? Muitas guerras. Mas o que aconteceu foi o seguinte, o cara tava lá numa base, era um negócio novo que a União Soviética tinha inventado, chamava Oktyo, que na verdade é olho em soviético, né? Que era um sistema para detecção de lançamento de mísseis. Aliás, falando de lançamento de mísseis, você sabe que semana passada a gente falou do míssil, míssil não, cara, falando da nave. Nave. Agora vai vir com uma teoria conspiratória que foi um míssil que derrubou a Colômbia. Não foi um míssil que derrubou a Colômbia, mas foi um míssil que derrubou aquele avião Mas da foi Panam. mas foi uma bomba de um PowerPoint, né? Foi a bomba, foi um míssil que derrubou aquele avião da Panam. Isso eu vi, eu adoro ver Mayday. Mayday eu Mayday acho desastres melhor. aéreos. Eu e a minha esposa, Júnia, te amo. A gente só dorme vendo Mayday. Aliás, e falar em herói, que a gente tava falando do herói soviético, a Júnia é uma heroína, né? A Júnia, claro. a esposa do André, é uma pessoa maravilhosa, cuida dele muito bem e cuida do Luizinho também, que é o Isso. fofo, que é o filho do André. Isso aí. Júnia é uma heroína, né? Todo homem tem uma heroína. Não atrás, mas do lado. Do lado, né? sempre. Do lado ou às vezes na frente. E toda criança tem um cachorro atrás, né? Mas então, eu vi esse da Panam, cara. Esse da Panam é sensacional. Cara, eu adoro aquele programa Mayday Desastres Aéreos. Ao contrário do que parece, ele é feito pra você não ter medo de avião, cara. É verdade. Porque se você for ver ali a complexidade... Pra derrubar um avião... Porra. Não, derrubar um avião é muito difícil. É muito difícil cair um avião. Você tem que ter a sorte de estar dentro de um avião que caia, porque é tão complexo. Eu vi um outro dia que era incrível, que foi um cara, o avião tava com um problema, tipo problema de computador, né, cara? Olha só, o avião tava com um problema que de tempo em tempo ele disparava um alarme na cabine. Eu vi esse Aí o cara... Era lá no Oriente, lá. É, os avião agora... O piloto, aí ele tinha que fazer um procedimento pra disparar um alarme assim, tipo luz de freio queimada, assim, uma coisa nada com nada, assim, não tinha
zero problema, mas era chato porque ficava pi dentro da cabine, o piloto tinha que fazer um procedimento, apertar 4 botões, desligar um negócio, desligar outro. Pô, beleza, aí eles reportavam isso, só que por ser um problema zero de chance de dar alguma merda, a manutenção foi deixando isso pra trás. Aí ele fez um voo longuíssimo, cara, assim, e chegou lá durante esse voo, o alarme disparou 5, 6 vezes, o cara tava dormindo, o piloto, você sabe que os pilotos dormem, né? E muito. Quem controla a máquina, quem controla o avião, geralmente é a máquina. Aliás, você sabe que a gente falou de profissões que vão acabar, né, cara? No episódio passado, e uma delas também que vai acabar é o piloto de avião. Aliás, o piloto só tá lá pra atrapalhar o avião que voa sozinho. Airbus, então, eu não gosto de voar de Airbus. Eu odeio Airbus. Eu também não, cara. Mas deixa eu terminar essa história. Aí tu vai terminar uma história? Tem certeza? Hoje duvido. Vai, termina, vai. Aí o cara chegou no destino dele... Mas é tragédia? A Mayday é tragédia. Se no avião não cair no Mayday, não tem como chamar Mayday de desastres aéreos. Aí o cara chegou no destino, falou com... Ele tava lá fazendo um checklist pra decolar de volta, porque sabe que o avião ele vai e volta, né, maninho? Aí o cara chegou no destino dele... Não entendi. O cara que o piloto de avião é tipo um motorista de ônibus, só que ele voa. O cara que faz o São Paulo aqui da Itapemirim, no outro ele descansa um dia em São Paulo, no outro dia ele traz o ônibusinho dele de volta. O piloto de avião é a mesma coisa, maninho. Ele faz o trajeto, ele chega lá, dorme, mas no outro dia tem que trazer o aviãozinho de volta, é rota. O mesmo avião não, outro? O mesmo avião. É mesmo? Não é o mesmo avião não, porque o avião que chega de manhã volta à noite. Com outra tripulação, né? O avião, por exemplo, você vai daqui em Miami. O avião que você está indo para Miami hoje, à noite chegou no Rio de manhã, então ele volta. Ele leva outra aeronave. Enfim, isso não vai somar em nada na história que eu vou contar. Que eu estou contando. Aí o cara chegou, ele estava fazendo o checklist para levar o avião de volta, mas esse ele estava levando o mesmo avião, esse realmente faz diferença. Porque é o avião que dá o apito. É o mesmo avião que apitava, e um dia antes o engenheiro tinha ensinado para ele como te ligava vai ensinar agora, porra, deixa eu falar. Tá pousado o avião ainda? O avião tá pousado. Você não contou aí isso direito. Ele estava fazendo o checklist no avião, o engenheiro entrou no avião e o alarme disparou. Aí ele falou pro engenheiro, puta que pariu, esse alarme dispara toda hora, eu vindo pra cá, ele disparou 6 vezes, eu tenho que, apertar 5 botões pra esse alarme disparar. O cara falou, não, mas tem maninho, tem um macete aqui que eu vou zerar isso aí, esse problema não vai dar mais pra você. É só vir aqui, nesse computador e reiniciar esse computador aqui. Beleza. Aí o cara decolou, pum, o alarme disparou uma vez. 170 pessoas a bordo. Aí ele foi lá, fez o procedimento. Tá. Segunda vez o alarme disparou de novo. Esse alarme que não acusava era nada de importante. Ele desarmou de novo. Na terceira vez que ele estava dormindo, tirando o cochilinho dele sobre o Atlântico, com o avião em velocidade... Que cochilo, cara. O piloto dorme, cara. Sentado na cadeira. Amarrado, né? amarradão. Não reclama, não. Reclina um pouquinho. Cadeira de avião é igual do motorista de ônibus. Eu tô falando que é muito similar, deita só um pouquinho. Aí o alarme disparou pela terceira vez, ele ficou puto, que acordou ele no cochilo sagrado dele com 170 pessoas a bordo. Ele foi lá e lembrou... 170 pessoas, 170 almas. Almas, vão virar almas daqui a 15 segundos quando acabar a história. Aí ele ficou puto, lembrou que o engenheiro deu o bizu para ele do reiniciar o computador. Ele abriu atrás ali na parte da engenharia da cabine, abriu, reiniciou o computador. Só que, maninho, o computador controlava o avião todo. O cara fez isso em solo. Bom, resumo, até o computador reiniciar, quando o computador acabou de reiniciar, já eram 170 almas, porque o avião caiu, espatifou no mar, e demorava 4 minutos para o computador reiniciar, 6 minutos, a aeronave caiu em 3. Era Windows ou era... era um processador desses AMD, cacete, vagabundo. Enfim, matou 170 pessoas porque ele apertou o restart do computador. Então você vê até o seu... Não, cara, o Airbus tem uma coisa muito séria, porque o Airbus é muito eletrônica, embarcada. Ele tem uma coisa chamada fly-by-wire. É a tecnologia do Airbus. Mas os Boeings têm também. O fly-by-wire é que o cabo não chega nos comandos, nos alerões, nos flaps e tal. É eletricidade. Você controla o computador e o computador controla a... Exatamente. Os Boeing também. Só que acontece o seguinte, os Boeing, as superfícies de controle são iguais às antigamente. É o manche, aquele que você vê no joguinho. O Airbus meteu um joystick, mano. Então se você é canhoto e você é piloto, se você é destra piloto, você vai pilotar o avião com a mão esquerda. É verdade. Se você é copiloto, você vai pilotar o avião com a mão direita. E é um joystick. E aquele avião da Air France, esse programa de hoje é sobre voo. Aqui nós dois somos fanáticos de aviação. Aquele avião da Air France, o voo 447 que caiu, se espatifou no mar... Rio-França? Rio-Paris? Uma das coisas que fez o avião derrubar... Foi o Pitot. O tubo de Pitot sim, mas sabe qual foi o determinante? É que
o joystick do lado esquerdo do piloto não influenciava no joystick do lado direito do copiloto. Influenciar, mas, Sim. mas eles ficaram brigando um com o outro. Não, mas ele não atuava em conjunto. No Boeing, se eu puxo o meu manche, puxo do cara do lado. O cara sabe que eu tô fazendo um comando inverso dele. É igual o pedal de embreagem de carro de autoescola. Exatamente, Lembra? Inexatamente. Acho que hoje na autoescola deve ser tudo automático, Não, né? ainda é manual, carro manual. Antigamente você acelerava, você fazia merda, o instrutor ele tinha um pedal de embreagem e um pedal de freio. É bem tosqueiro, né? Adaptado com... adaptado com cabo... Tu sabe que, falando em... Cabo de desentupipia. Você falando em carteira de motorista, sabe que quando eu tirei minha carteira de motorista, não tinha outra forma de você tirar a carteira de motorista, a não ser comprando a carteira, né? Não tinha como. Você podia ser o Ayrton Senna. Se você fosse tirar a carteira de motorista, você ia perder a carteira. Quando eu fui tirar a carteira, foi até engraçado, porque já estava no pacote da autoescola o dinheiro que você dava para o guarda lá, para a propina. Já estava incluída na hora que você tirar a carteira, o cara, ó, tem mais tanto que é para dar pro cara lá que libera a carteira. Mas eu falei, mas porra, deixa eu fazer a prova. Não, você vai fazer a prova, mas você não vai passar. Mas como eu não vou passar? Você vai ver. Porra, primeira coisa, o carro da autoescola não tinha cinto de segurança. Aí o cara virava pra mim e falou assim... Bota o cinto. Bota o cinto. Eu falei, mas não tem cinto. Aí o cara perdeu o ponto. 3 pontos. Aí eu fui malandro, eu fingi que botei, ó, tô botando, hein, o cinto. Aí eu tô andando assim, o cara falou assim, pisa no freio. Aí eu pisava no freio, ele falou, por que você pisou no freio? Porque você mandou, mas não podia. Aí foi tirando ponto, no final... O cara da autoescola, não, tá tudo resolvido, que você vai passar porque você já deixou o dinheiro antes, entendeu? Não tinha como você não comprar carteira. Então você comprou, cara, você tá assumindo. Não, eu já sabia dirigir, na verdade, meu pai me ensinou a dirigir, eu tinha 12 anos, eu já dirigia no colo do meu pai, com 14 já pegava o carro e saía pra dirigir sozinho, um Opala não, uma Caravan cinza, que a gente apelidava carinhosamente de Garça Móvel, porque a gente tinha um clube chamado Os Garça, que era um clube tipo, um clube de luta livre, né? Carro que era uma Caravan? Era uma Caravan que a gente apelidava de Garça Móvel. Eu, quando era criança, eu voltei, a tia que buscava a gente na escola, que minha mãe pagava, a gente vinha na caçamba da Caravan, né? Mó galera, mó criançada, pô, se batesse atrás morria era caixão, aquele caixãozinho branco, né? Que a criança no caixão. Não, mas era, antigamente era assim, não tinha um mínimo. Hoje você vai daqui pra esquina, eu faço questão de botar um cinto de segurança. Mas porque eu dormia muito dirigindo. Aí as pessoas falam assim, mas não morreu ninguém. Será que realmente não morreu ninguém? Claro que morreu. Ou não tinha, né, não tinha rede social? Hoje em dia morre um cara lá na China, você recebe o vídeo. Aqui. Você sabe o que falaram desses... que todo mundo tem a sensação de que os desastres naturais estão acontecendo com mais frequência. O mundo vai acabar, olha quantos desastres. Não é exatamente isso. Global. É exatamente isso que você falou. É porque as notícias correm. Hoje o cara cai uma casa lá na China, não tem pauta no jornal, o cara vai dar a notícia lá. Que caiu a casa, não sei o que. Aí tu tem a sensação errada de que tem acontecido mais desastres hoje que antigamente, mas é a mesma quantidade. Inclusive tem aquele documentário famosíssimo do Al Gore, que foi candidato. Porra, adoro aquele documentário. E tem um documentário, sabe quem também era super defensor do aquecimento global, que falava que ia ter aquecimento global e tudo? Que queria o que tivesse. Não, que defendia que, porque existe um documentário... Super defensor do aquecimento global, você deu a entender de que o cara queria que tivesse. Não, olha só, porque tem um documentário que bate de frente com esse do Al Gore, que ele fala que tudo é mentira. E um dos defensores do Al Gore, então fica mais claro assim, era o Stephen Hawking. Não, mas tu sabe que eu tenho uma notícia boa pra te dar então, cara. Tu sabia que daqui a 50 anos a camada de ozônio vai estar totalmente recuperada? Ué, entendeu? Como? Cara, eu li essa notícia e você sabe que eu leio notícias, mas eu leio muito rapidamente, eu não entendi direito. Você só vê as figuras, né? Só vejo figura. Assim, você sabe que a gente gosta de se comunicar através de imagens, o ser humano, desde as épocas das cavernas, né? Antes da língua escrita, o ser humano já desenhava nas cavernas aquelas pinturas rupestres lá daqueles... Não sei porque eles gostavam de desenhar boi, que não era nem boi na época, era bisão. Bisões, desenhavam os bisões lá. Não é o bisão que se mata? Cara, não sei. Bisão se mata é uma boa pergunta. Mas ele se suicida? Acho que não, cara. Se suicida, pula do penhasco. Sério? Por quê? Qual a razão? Não sei, mas tem uma razão. Ele se mata. Quando ele é acho que é o único animal. Dá uma pesquisada aí. Tem um animal, acho que é o bisão, que ele tem depressão. Porra, que isso, gente? E coitado. Ele pula do penhasco. Eu acho que os bisões tinham que tomar antidepressivo. Não, e você sabe que falando de suicídio, na verdade, tem outro animal que se suicida é o escorpião quando tá... Quando tá nas costas do sapo, sabe essa história? Sei, de atravessar. Não, mas o escorpião... Conta essa que é boa. O escorpião, ele se mata, se você botar fogo em volta do escorpião, ele se mata. Claro, vai morrer queimado. Então. É igual a galera que quando tá pegando fogo, porra, no desespero, acaba se atirando pela janela, né? Que é uma imagem muito triste, aliás. Deixa eu te falar, eu ia te falar do Stephen Hawking, não. Eu ia te falar dessa história do suicídio, do suicídio. Você sabe que existe um fenômeno que é uma coisa... Umas algas que chama maré vermelha. Já ouviu falar nisso? Essas algas, elas soltam um negócio na água
que fazem os peixes se matar. Aquele cara, aquele diretor de cinema, o M. Night Shyamalan, como é o nome daquele cara Deve ser primo do Stephen Hawking. Não, aquele cara que fez aqueles filmes, que o único filme que ele fez de bom era o Sexto Sentido. Qual é o nome desse cara? Duvido você falar o nome desse cara, desse cineasta. Não, fala, tenta. Sei. Não, mas como era? Não sei o que... Chalamandy, sei lá, um negócio que remete a um negócio de noite, né? Esse cineasta aí que fez o Sexto Sentido, ele fez um filme que era sobre isso. Mr. Night Shyamalan. Esse cara aí, É um indiano, né? Sabe como é que indiano fala inglês, né? Inglês. Não, como... Assim, the river is not clean at this time of the year, sir. Peraí, deixa eu te falar do... Aí, cara, tem esse fenômeno na natureza, que é essa maré vermelha, uma alga, uma toxina que solta no mar, e os peixes se suicidam. E esse cara, como é o nome dele? Desse cineasta? Mr. Night Shyamalan. Ele fez um filme que era sobre isso. É como se tivesse um gás... Aí o que é o filme dele? Ele fala o seguinte, que a natureza se rebela contra o grande problema que tem, que é o ser humano. Porque o ser humano, se você for olhar para o planeta Terra, imagina uma bactéria que nasce em cima de uma superfície. O ser humano é uma desgraça pro mundo, né? Pensa no mundo como um ser vivo e pensa na gente fudendo o mundo. Nós somos o câncer. É Matrix, Nós somos uma doença pro mundo, certo? Nós somos o câncer. Então, o que o mundo, a natureza faz? Mr. Smith. Então, o que a natureza faz? O M. Shyamalan faz esse filme. A natureza, as árvores... Começa a soltar uma toxina. Somos nós. Começa a soltar uma toxina no ar e os seres humanos começam a se suicidar. Esse fenômeno já existe na natureza, que é essa tal maré vermelha. Ele fez um filme sobre isso. O filme é uma porcaria. Mas a teoria é boa. Porque o cara fala com a árvore, até com aquele ator que eu gosto muito. Não é o preferido do meu filho, mas eu gosto muito dele, que era um rapper. Que era o Mark, que virou Mark Wahlberg. Sei. Esse filme do Mr... Como é o nome dele? Do cineasta? Mr. Night Shyamalan. Esse filme dele, do Mas Shyamalan... Vê aí a lista de filmes que ele fez, que eu vou dizer o nome do filme aí. Mas enfim... No final a gente bota no link do episódio. É um filme que fala disso. As plantas começam a soltar toxina e a humanidade, todo mundo começa a se matar. E a cena mais ridícula do filme é o Mark batendo um papo com uma árvore. Pô... Vê se me alivia aí, não solta esse gás aí que eu quero viver, enfim. E eles começam a fugir da toxina do gás, fazendo um paralelo com a maré vermelha, então os peixes também se suicidam por conta daquilo. E o escorpião nas costas do sapo. Essa história é ótima do escorpião. Tudo que a gente fala aqui, tá, gente? A gente bota os links, as referências na descrição do episódio. Pode ser que tenha um que a gente fale muita bobeira e com certeza a gente fale. Coisas que a gente não tenha como comprovar. Aí a gente precisa de um tempinho maior pra gente criar uma fake news, publicar para poder comprovar nossas teorias. Mas a do bisão é sério. Foi em 1870, durante uma nevasca, 100 mil bisões pularam para a morte. Por quê? Porque estavam com frio? Suicídio coletivo. Você sabe que o frio Mas ninguém sabia por quê. Você sabe, cara, que tem você sabe que tem não é uma regra, né? Um acordo, uma conduta de imprensa mundial que se suicídio você não noticia. De nenhuma forma. A não ser que seja um cara super famoso, né? Sei lá, a rainha da Inglaterra se matar, tem que noticiar. Não, aquele cara, Kurt Cobain. Que você sabe que provavelmente não foi suicídio, né? Foi a CIA aqui. É melhor a gente não falar disso. Courtney Love, a mulher entendi. dele. Tem. Não, pode procurar que tem várias... Vou botar na descrição do episódio também um linkzinho pra... Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala aqui, cara. Claro. Tudo que a gente tá tudo monitorado. É. Porque eu ia falar aqui nesse programa, eu ia falar aqui no Matriz de Risco, e talvez a gente fale em algum desses episódios de Matriz de Risco, que vai ser uma outra história que eu vou contar, que a nossa base de Alcântara, que explodiu lá, foi uma sabotagem. 6 meses antes, tem um coroa aí, outro dia eu fui procurar esse link na internet e sumiu, tá? O cara falou, vão explodir aquilo ali. Sabe esses programas bem toscos? Mas você sabe que isso tudo, esses caras têm assim, caiu o avião do Mamonas Assassina, o cara fala, eu previ. Você sabe como é que esses caras fazem? Prevê tudo, vai no cartório. Registra. Assim, ó, vai cair um avião, ele vai lá e prevê que vai cair um avião em todos os meses do ano. Ele gasta 10 mil reais no cartório autenticando previsão. Quando tem uma tragédia, uma merda dessa, alguma coisa, ele cata o papelzinho dele, vai lá, catuca e achei aqui a previsão que eu fiz, tá registrada em cartório. Não precisa ir muito longe não, Ele cara. pega todas as celebridade, pega 100, top 100 e registra que as 100 vão morrer. E depois quando morre ele fala que avisou. Então, posso falar uma coisa pra você? O nome do filme do Mr. M. Shyamalan, que o gás Mr. mata, Night Shyamalan. Fim dos Tempos, vai estar o link lá na nossa página do Facebook. É bom? Mas deixa eu falar com você, essa história bosta, do... né? Não, é ruim.
Essa história, o trailer é ótimo. Mas Vê o trailer, bota o trailer, vamos botar o link do trailer. O trailer é do caralho. E o incompetente, ele parou a Terceira Guerra? Porra, ele parou a Terceira Guerra Mundial porque ele era tão ruim no trabalho dele que ele conseguiu salvar o mundo. Mas deixa eu te falar só essa coisa do cara que... Aham. Eu ia muito ao jockey com meu pai. Meu pai era turfista, tá, gente? Quem aposta em cavalo não é viciado, não é nada disso, não. É um atleta, chama turfista. O cara que aposta em corrida de cavalo. Atleta, não. O Não. cara ficar sentado fumando charuto. Não, o meu jogo... pai não fumava, não. É só cigarrinho mesmo. Então, e o que esse cara é atleta? Se bem que agora tem esportes também. É que o cara esporte, fica... tem o o cara pôquer fica... é considerado esporte. Meu filho, aliás, é atleta de pôquer, um jogador, exímio jogador de pôquer, meu filho Será Daniel. que é o nosso... Eu e Varvari, mais uma confraria de membros seletos, a gente se reúne uma vez por semana para jogar board games. Board games é a nova onda, é um dos momentos mais legais de confraternização, de união. Aliás, o jogo de pôquer também, o home game de pôquer, era a última coisa que você se preocupa em ganhar dinheiro. Você tá ali mesmo para sacanear o seu amiguinho. Será que board games vai se tornar um esporte? Nós seremos atletas? Eu acho que vai. Então fala lá do turfo. O turf, essa coisa da previsão, uma vez eu fui com meu pai, frequentava muito menos. Meu pai teve cavalo no jockey e tal, não sei o que, nas épocas de vagas gordas, meu pai teve cavalos no jockey e tal. Tinha até um que se chamava Valerini, era ótimo. Depois comprou um que se chamava... Valerini é ótimo, né? Parece um personagem de filme do... Isso. Esse era bom, tem foto minha aí. Do Woody Allen, né? Valerini. ótimo. Quando ganhava grande prêmio, a gente ia lá tirar foto com o cavalinho. Teu pai era dono do cavalo? Era dono do cavalo. Ele tinha um estúdio que O chama. problema desse cavalo que eu tenho pena é se machucar, mata. Não, né? e era esse, machucar mata. Era caro. E ele tinha um que era tão ruim, chamado Arreieiros, que parava pra comer capim quando meio da corria na corrida? grama. Porque corria na grama não é todo dia. Aí uma vez eu conheci um cara lá, o cara foi me dar uma barbada. Aí eu ia jogar a barbada que o cara me deu, aí meu pai falou assim, André, porra, não joga esse número não. Aí por quê? Porque ele dá uma barbada pra cada um, é isso que você falou. Que é barbada? Barbada ele fala assim, ó... eu sei informações de dentro. Tá combinado. Porque teve uma época que o jockey foi dominado por bicheiros, né? Então eles combinavam o resultado. Será que Tem era o 7 mesmo? cavalos no páreo, o cara é dono dos 7 cavalos, ele falava assim, você vai chegar em primeiro, segundo, terceiro e quarto, porra. Era tu ganhar um dinheirinho no jockey com o bicheiro pra tirar a carteira lá com... É, pra pagar lá a minha carteira de motorista. Aí esse cara, ele chegava, pegava 9 pessoas e dava uma barbada pra cada uma das 9 pessoas. Depois que você que ganhava, ele falava assim, pô, te dei essa barbada aí, você não vai me dar nenhum dinheiro em troca? Ah, ele cantava barbada, então era cantar a bola. Exatamente. Barbada Entendi. era dar dica. Era dar um spoiler do É. cavalo vencedor. Vou te dar uma barbada. Eu não sei nem o que quer dizer isso, mas deve ser uma coisa assim, uma molezinha, né? Entendi. Aí ele dava as barbadas, igual você falou aí dos médiums que preveem essas coisas, que não preveem porra nenhuma, né, gente? Porra. Por que não acerta os números da Mega Não, Sena? isso não, né? Ninguém acerta os Tem um números. A não jeito- ser o Renê, o milionário da Mega Sena, que A mulher matou ele. Matou ele, porra. Que E tá na sacanagem. cadeia, né? Tá na cadeia, mas é engraçado que o direito brasileiro é louco. É o civil e o criminal, né? Ela foi condenada como uma mandante, o caramba, tá preso, o cacete, mas ela ainda tá disputando a herança, tá, cara? E pode ser que ela leve o dinheiro do cara, hein? Depois de ter matado o cara, hein? Então, assim, vamos lá. Crime compensa. Tem ou um não compensa? jeito de você descobrir os números da Mega Sena. Isso tá oculto. Pode ser até numa atriz de risco, mas eu não vou falar como é que é não. Mas tem um jeito. Você sabe disso, né? Tem um lugar aí que dão os números, né? Da Tem. Mega Sena. Só que não são todos que conseguem captar, mas tem. São algumas pessoas mais Almas sábias, iluminadas. almas iluminadas que gostam de música, né? E por E conta... falando- Você sabe que gente que gosta de qualquer música, até música de elevador, o cara tá ali curtindo o elevador para não andar, ele continua dentro do elevador pra ouvir a música. Ou você fez isso já, André? Chegou no estacionamento ouvindo uma música na rádio, né? Claro, claro. Aí antes de você sair do carro, para. você espera a música terminar, né? Muitas vezes. Sai feliz, mas né? a gente falando em Mega Sena ainda, você sabia que eu tenho um pé atrás com a Mega Sena? Ah, eu acho que essa porra é tudo uma Mas sabe por quê? mutreta, essa Mas porra. sem querer eles comprovaram que é mutreta. Você sabia que durante a Copa do Mundo esse ano... Foi esse ano que teve Copa do Mundo? Acho que não sei. Eu não sou ligado em futebol, não gosto de futebol. Não, eu também não, mas esse ano teve Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, que o Brasil inteiro tá vendo Copa do Mundo, tá todo mundo só se fala nisso, teve um sorteio de Mega Sena que os números foram 50. Tu sabe disso? Não. 50. Olha só, os números sorteados da Mega Sena, seríssimo. Vou botar o link na descrição. Poucas pessoas tiveram acesso a essa notícia porque era época de Copa do Mundo, aquele fuzuê, Neymar cai, não sei, Bruna Marquezine separou, não separou, aquela coisa toda, ninguém se ligou nisso. Os números sorteados foram 50, 51, 56, 57, 58 e 59, maninho. Ué, mas é a mesma probabilidade de dar qualquer número. Não, mas peraí. Probabilidade é probabilidade. Você sabia que tinha um seriado muito bom que passava aqui no Brasil, na Logan's Run. AXN, chamado Lost.
Você não... Que isso? Nunca ouvi falar desse não, seriado. você tá Sério? Tem um brincando. seriado que é Lost? Mas as pessoas podem não só. A gente falou de avião lá no início, aí falou de Isso, Lost agora. tem tudo a ver. Tá fazendo Então, uma liga isso aí, mano. Um dos integrantes desse navio aí. Eu só vi uns 3 episódios de Lost, achava chato pra Não, cacete. é maravilhoso. Pena que depois perdeu a mão, porque. Não, só um parênteses. A melhor cena que eu já vi desses seriados todos foi uma cena que você me mostra, acho, umas 300 vezes, que é o tal do telefonema. Pô, é incrível. Aquela cena, não precisa. O Lost só podia existir só por aquela cena. Vou botar essa cena aí na descrição. É quando o cara que eu... Desmond liga pra Pen, que ele fala pra Não, ela. eu que sou um cara romântico, aquela cena Aquela pra mim cena é disse incrível, é incrível. Mas enfim. muito. O romântico, aliás, é uma Peraí. coisa antiquada, né, André? É, não somos. Mas por que eu tô falando de Lost? Porque tinha um personagem no Lost, que se eu não me engano era o Hurley, que era um gordão. Eu não lembro o nome, acho que era Hurley. Faz muito tempo que eu vi Lost. Aliás, uma coisa que a gente não lembra aqui é de nome. Que na história ele tava viajando nesse. Lost é um avião que cai numa ilha, resumindo, muito resumidamente. Ele estava nesse avião porque ele havia ganho na Mega Sena, lá americana, lá no Powerball. E tudo depois no Lost roda em torno desses números da Mega Sena, que também são os números que descobrem alguns mistérios na ilha. E você sabia que fizeram um estudo se esse número for sorteado, não sei hoje, né? Na época do Lost, nos Estados Unidos, se esse número fosse sorteado, e fosse um prêmio enorme, tipo $10 milhões, quem jogasse esse número ia ganhar $160 só. Porque é dividir, Porque né? todo mundo joga esse número. Tu sabe que bicheiro faz isso, né? Chama de descarga. Quando, por exemplo, uma data muito significativa. Ele... É descarga ou é barbada? Não, o bicheiro, o que ele faz? Ele, quando uma data muito significativa que muita gente vai pode apostar e se der, ele quebra a banca, o famoso quebrar a banca, o que ele faz? Ele pega aquele número e joga na... Como é que vai quebrar a banca? Porque não vai ter dinheiro pra pagar. O bicheiro não reparte, né? Então, não vai ter dinheiro pra pagar aquele o bicheiro, prêmio. se eu acertar e você acertar, ganha a mesma coisa. É o mesmo valor. Aliás, um dos Fala que bicheiro é pedra 90 pra pagar. Paga, mano. Não tem erro. Ele leva o dinheiro lá na tua casa. Isso aí não tem erro. Aliás, ele vive disso, da confiança, na base da confiança. O que ele faz? Quando tem esses números muito emblemáticos que todo mundo vai jogar, ele pega aquele número e vai jogar na banca de outro bicheiro. Porque se ele quebrar... Ele ganha no outro cara lá, entendeu? Ele faz um seguro, entendeu? Justamente por causa desses números que todo mundo aposta. Eu sempre apostei há anos e anos da minha vida um número 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a mesma probabilidade. O meu pai dizia que tinha um truque pra aumentar as probabilidades. Sabe o que ele fazia? Ele dobrava o cartão, então de 60 números passava a ter 40 números. Eu só jogava esses 40 números e ele falava assim, entendi. André... Eliminou 20, né? Já tirou 20 da... Não 20... podia dar aqueles 20 dali. Se não desse aqueles 20, aumentava a probabilidade dele. Inteligente. Né? Não sei se funcionava, ele fazia Pelo isso. jeito, ele ganhou? Cara, meu pai, ele gostava de... Meu pai é o seguinte, aliás, o Marcel Klein, que é uma pessoa mais inteligente do mundo, depois do Gustavo Godinho, ele fala o seguinte, que a coisa mais barata que tem pra divertir ele é um jogo de Mega Sena, porque ele passa uma semana depois que joga pensando no que vai fazer com aquele dinheiro. Você sabe que eu tenho uma cachaçinha, né? Você sabe que eu tenho um argumento de um... Vou dar aqui, né? Que já tá registrado, ninguém vai fazer, se fizer tá registrado. É um argumento de um curta, que é justamente isso. O cara ganha na Mega Sena da virada, que cai num sábado, e até segunda-feira aqui que ele faz com o bilhete na mão. Porra, imagina cara, a agonia desse... É o meu maior pesadelo é isso, cara. Imagina a agonia desse cara com o bilhete na mão em casa, com 100 milhões na mão. É um cheque de 100 milhões. É um cheque. Por isso que quando você joga, você bota o nomezinho toda atrás. hora. Eu não saio da loteria se eu não escrever meu nome atrás. Porque aquilo é um cheque, se você não cheque em branco. É um cheque ao portador. Se você assina e não, escreve e bota o CPF atrás do cartão, tá, gente? A gente daqui também é cultura, né? Não faça um jogo na Mega Sena e deixa aí. Escreve atrás o nomezinho, gasta esse tempinho lá, não sai de lá sem botar esse nomezinho atrás com o CPF, tá? Isso aí. Aí se alguém achar o seu bilhete, vai pedir um resgate, claro, você não vai rasgar, fazer um vídeo na internet rasgando teu bilhete premiado. E o cara impediu a Terceira Guerra como? Porra, o cara impediu a Terceira Guerra. Então, o cara impediu a Terceira Guerra da seguinte maneira. Eles montaram lá um sistema novo, recente, lá na década de 80, né? A Guerra Fria já tava meio morna. Já não, quer dizer, a Guerra Fria já tava morna, né? Já não tava tão fria, né? Não, já tava assim, já tava congelada, A União né? Soviética já tava meio que quebrando, eu acho, né? Na década de 80, início da década de 80, eles fizeram essa coisa genial, que era um lugar que ia detectar lançamentos... cedo, né? Logo que os Estados Unidos lançasse os mísseis, a União Soviética detectaria esse lançamento de míssil e teria tempo hábil de reagir. Que é uma tremenda de uma besteira. Com baterias antiaéreas. Você sabe que a CNN... Que bateria antiaérea, rapaz? Nessa época não tinha não. Ele ia atacar míssil de volta mesmo e foda-se o mundo. Então, mas uma bateria antiaérea é um míssil de volta. Desculpa. Bateria antiaérea é pra derrubar objetos aéreos. E o míssil tá o quê? Tá vindo nadando? Andando? Mas tá vindo de ônibus? Calma aí. Você tá falando... Meu filho, bateria antiaérea é pra... Não, você tá falando merda. Você tá falando de escudo antimíssil, que é outra coisa. Não. Bateria antiaérea é qualquer coisa terrestre
que derruba alguma coisa aérea. Mas meu filho... O míssil tá vindo do ar. O míssil vem E o que igual que uma flecha, mano. Até hoje não descobriram uma forma eficiente de impedir um ataque nuclear. Como é que a CNN nasceu? Você lembra? Você A CNN sabe. nasceu na Guerra do Iraque, mostrando imagens noturnas, que o Night Vision era uma coisa de outro mundo. Qual é o nome do míssil? Tomahawk. Isso, Tomahawk. Então, a CNN nasceu aí. A CNN foi a primeira televisão do mundo. Ela era uma televisãozinha pequena, não era nada. Era um canalzinho de notícias de a cabo, pequeno. E ela foi pro Iraque com câmeras com Night Vision, mostrar a bateria antiaérea. Tentando derrubar os Tomahawk. O Tomahawk. E botou também câmeras nos... Destroyers. Dos Que Destroyers. lançavam os Tomahawk. Lançava os Tomahawk. Pô, tu sabe que Aí essa aquilo guerra foi ficava a primeira guerra televisionada, assim, ao vivo, né? Foi a primeira, então. É aí que nasceu a CNN. O cara tá lá assim, gente, estou aqui atrás de mim está caindo uma bomba aqui em Bagdá, está Isso. morrendo um montão de gente aqui, né? verdade. Foi a primeira guerra do Iraque. Foi. Eles não invadiram o Iraque nessa Pai guerra. Bush. Eles só dizimaram, só devastaram o Iraque para construir os estacionamentos, Destruíram postos de petróleo. mas deixaram o Saddam lá. Isso. Foi na época que o Saddam resolveu pegar o Kuwait para ele, não sei o que ele quis fazer com aquilo. Petróleo. Isso, e depois foi pego numa caverna, num buraco de caverna, né? E foi enforcado. Tem o vídeo dele sendo enforcado. Ai, não odeio essas horrível. coisas, não vejo, não gosto, não curto, sabe? Nem filme de terror vejo. Você lembra que antigamente tinha um filme, você que trabalhou em locadora, teve uma locadora, Tive né? uma locadora. Sabe como chamava a locadora? Varvar Locadora de Vídeo. E você teve uma loja de informática também, não Tive teve? Como é que chamava? Varvar Informática. Ainda bem que você não abriu uma agência de publicidade, né? Que a criatividade para nome é zero. Mano, eu tenho essa foto, deu na porta da Varvar Informática. Bota lá no site. Vamos botar na descrição do episódio. Mas você sabia que você, nesse tema que você não gosta, um dos vídeos que Meu Deus, lá era vem. aquele vídeo Faces da Morte. Você lembra Eu disso? odiava, mas alugava como um Alugava pra caramba, né? Nossa, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, Cara, 7. aquilo, aí eu também aquilo. não gostava de ver. Uma vez eu fui dormir na casa de um amigo e o pai dele também era dono de uma videolocadora, Vídeo Nacional. Você lembra dessa locadora? Essa locadora era grande, tinha várias lojas. E ele era dono também de um... Só não tinha filme nacional, mas tinha várias lojas. E ele era dono também de um antecessor da MPM, que chamava Up and Down. Você lembra disso? Na Zona Sul? Era pai de um amigo meu, Bruno Benevides. Zona o quê? Zona Sul. Bota um L aí, né, meu filho? Sul. Você falou Zona Sul. Zona Sul. Então, esse meu amigo Bruno, o pai dele era dono dessa Up and Down, que era tipo um 7-Eleven, um AMPM, que não existia aqui, pelo menos no Rio de Janeiro não tinha, e era dono da Vídeo Nacional. Eu fui dormir na casa dele e ele botou esse Faces da Morte. Mano... Tu tá sem dormir até hoje, né? Até hoje... Não, sem dormir cara, até hoje eu não fica tô. Mas até hoje eu lembro das imagens. Eu só vi uma vez. Então, cara, eu aprendi isso com um amigo meu chamado Fabão, que por sua vez aprendeu com o Gilberto Gil. O Fabão me falou uma vez assim... Mas o Fabão era amigo do Gilberto Gil? O Fabão, cara, o Fabão era um bom vivão. O Fabão, como era muito ligado em negócio de IBM, não sei o que, acho que a primeira transmissão de internet que fizeram num desses negócios aí de carnaval, a trio elétrico do Gilberto Gil, sei lá, o Fabão tava no meio lá. Aí foi contar uma história pro Gilberto Gil, tipo essa, assim. Aí antes dele começar a falar, o Gilberto Gil falou pra ele assim: peraí, meu amigão, vai me trazer alguma coisa ou vai poluir minha mente? Não, uma história, então não quero saber. Cara, eu usei isso na vida, assim, eu ia ouvindo Band FM pro trabalho, né? Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. Chegava deprimido, cara. É só desgraça, é só reclamação, é só nego reclamando, é isso, aquilo, as reclamações são as mesmas, o do bairro, do pneu furado, tudo bem, tem que ver, não sei o quê, a rádio tem esse papel e tal. Mas, cara, tu polui tua cabeça. E essa prova aí que você tá dando aí do... Isso ficou na... eu tenho essas imagens até hoje. Assim, gente claro que eu não lembro de marcado. tudo, mas eu lembro de muita cena que eu vi nesse filme. Não, a gente fica não marcado, recomendo cara. pra ninguém, é horrível. A gente fica marcado, Você mas pensa- era uma febre. Era uma isso aí. febre. Todo Agora mundo como é que queria ver lança essa aí? porra. Hoje eu não conseguiria lançar isso. Ah, não, claro que não. Hoje Pô, nego tem ia barrar, ia direito, tacar né? fogo em locadora. Tem direito de imagem. Naquela época valia tudo, né, Era mano? bizarro. Sabe que uma vez eu fui comprar um filme, né? Saiu uma matéria falando do filme do Zé do Caixão, que estava relançando os filmes do Zé do Caixão. Em vídeo, né? Em vídeo. Aí eu quis comprar um filme do Zé do Caixão. Mano, aí peguei um telefone lá numa revista, não tinha internet, né, velho? Aí saiu uma matéria na revista, aí, quem quiser comprar os filmes, liga pra esse nome. Cara, eu liguei. Quando eu liguei, cara, atendeu um cara com uma voz tenebrosa. Aí eu falei, quem tá falando, mano? Aí ele falou assim, aqui é o Zé do Caixão. Mano, eu comprei os filmes do Zé do Caixão dele, cópias piratas, porque ele tinha vendido todos os direitos pra uma... Não, mas era um cara imitando o Zé do Caixão. Não, era o Zé do Não, Caixão. foi- Era o Zé do Caixão. Mano, pergunta Não, meus pelo irmãos amor de aí. Deus, Pô, você eu tô o cara te falando, o cara imitou Zé do pra Caixão. vender. Não, cara, era ele, Zé Mojica. Ele não tinha mais direito de nada. Ele vendeu os direitos dos filmes dele. O que ele fez? Ele vendia cópias piratas dos filmes É dele. igual o E Agnaldo ele falou Timóteo. isso pra O mim. Agnaldo Timóteo fica lá na central, lá do Brasil, lá no Largo da Carioca, Já vi. vendendo CD Já vi autografando. no Largo do né? Machado, já Largo do vi. Machado, Largo da Carioca, Central do Brasil, R$10. Então, Zé Mojica, o Zé do Caixão... compra tá- meu CD aqui, abdiador. Zé do Caixão, mas aqueles filmes do Zé do Caixão davam azar, cara. Onde ia aqueles filmes davam azar? Eu falei assim, eu não quero mais esses filmes aqui, joguei os filmes fora.
botava atrás do monitor do computador, o monitor queimava. Porra, era uma desgraça. Joguei fora. Eu sou muito ligado nesse negócio de energia, né? Fui radiestesista, estudei radiestesia, ciências ocultas. Você estudou o quê? Radiestesia. O que é É a isso? ciência que estuda... Como você conseguiu fazer isso tudo nesse... cara, 2 anos você já tava trabalhando, né? Cara, eu comecei a trabalhar com 16 anos porque eu não quis estudar. Eu Meu pai comecei falou a assim, trabalhar não antes quer de você, não entregando quer jornal lá na Mas Banca Piauí, no Leblon. Mas né? aí você queria ganhar um dinheirinho pra fazer alguma mutreta. Claro, né? Sempre. Eu não, meu pai falou assim, não quer estudar, vai trabalhar. Eu falei, tá bom, pai, vamos embora trabalhar. E trabalhei com ele muitos anos, fui muito feliz, aprendi muitas coisas, inclusive como identificar um 171. Eu sou um dos caras mais desconfiados que tem por causa de tanto golpe que eu tomei de um 171 nos nossos comércios. Aliás, uma das coisas que eu fiz que foi mais divertida nos comércios era vender tecido. Fui vendedor de tecido e as velhinhas me adoravam porque eu dava um pedacinho de tecido a mais. E os dava um chorinho? Eu dava chorinho. E os vendedores que trabalhavam com meu pai tinham raiva de mim, porque as velhas só queriam comprar comigo, as senhoras. E por que eles não davam também um dedinho de Porque não tecido? podiam, né? Eu podia que era filho do dono, pô. Eu tava dando prejuízo se pro meu eles pai. dessem, então Aí teu tava pai- frito, teu pai- é. E aí eu acabava ganhando mais comissão que eles tinham uma bronca de mim do cacete. Aí meu pai também parou de me pagar a comissão, porque eu era muito novinho pra estar ganhando aquele dinheiro todo, né? Aí me deu um fixo lá e pronto. Mas foi assim que eu aprendi, cara, a me relacionar com as pessoas e tal. Comércio dá essa cancha, né? Você vai terminar a história hoje, Du? Vou terminar, hoje eu vou terminar a história do soviético lá que... Incompetente. cara. Porque você vê que loucura, né? Uma incompetência. Qual era a parada do cara? O cara tinha um trabalho. Tinha uma galera numa sala. O que era o trabalho do cara, desse soviético? Aí ele estava ali para ver uma luzinha vermelha acendendo. O que é essa luzinha? Você imagina o seu trabalho. Qual é o seu trabalho, André? O seu trabalho é ficar dentro de uma sala durante, sei lá, o seu período lá de trabalho. 8+1, né? Ficar 8+1 lá tomando conta de uma luz vermelha. Que quando essa luz vermelha acende, o que significa? O Homer Simpson tem um episódio que ele faz isso. Aí ele só tem que ficar apertando um botão. Aí ele arruma tipo um... Sabe aqueles pica-pau de madeira que fica batendo assim com a cabeça na mesa? Ele arruma um pica-pau desse pra ficar no lugar dele que ele vai pra casa. E aí o pica-pau dá uma travada lá, explode a usina lá do Dr. Burns, Springfield vai pro saco. E tem outro episódio também que ele descobre que se ele engordar não sei quantos quilos, ele pode trabalhar de casa. Já viu esse? Não. É igual, aqui é o contrário. Aqui você sabe que essa operação bariátrica, o SUS paga, né? Só que até a partir de determinado peso. Aí o cara engorda pra fazer a operação. Aí o cara tem que fazer uma engorda. Eu tô com, sei lá, 140 quilos. Engorda mais 20 aí que eu te opero. É pra fazer de graça, pra fazer operação pelo SUS, a galera come um pouquinho mais pra pegar aquele pezinho, né? Aliás, virou moda essa operação. Antigamente, o nego tinha medo, né, de fazer. Hoje é normal, corriqueiro. Mas né? pode ser que volte a ser, porque operar a coluna... Antigamente Foi todo moda. mundo Todo operava a mundo coluna. operava. Agora, pra você operar a coluna, você tem que estar na cadeira de roda. Meu médico falou isso pra mim. O meu médico é cardiologista. Aliás, um grande abraço pelo Dr. Ruge, que é mais do que um médico, é quase um filho da minha mãe, um carinho que ele tem pela família aí, Dr. Ruge. Um abraço pra você. Ele falou o seguinte: eu tive lá reclamando de um problema de coluna. Ele falou assim: ô André, é o seguinte, meu filho, você só vai operar essa coluna o dia que você não estiver mais andando. Agora não a coluna mexe é assim. nessa porra. Mas teve uma época que todo mundo operava. Eu tava com uma Nossa. dorzinha aqui, acordava, travava a coluna, ia do médico, ele mandava faca. Mandava operar, botava pino, tirava isso. o cacete. Lá na E não deu firma certo. que a gente trabalha, tem muita gente que operou. É. A firma lá na firma. A firma Mas do Tom fala do Cruise. incompetente. Aí o cara tava lá pra fazer o quê? O animal lá de pelo, o soviético. Um senhor já, né? Animal de pelo? É, animal de pelo, sem pelo, sei lá. Que tem uma gíria que fala animal de pelo. Animal de teta. De viu? teta, de Isso. teta. O que quer dizer animal de teta? Animal de teta. Aliás, a parada do escorpião se mata, o negócio do sapo. Depois a gente vai contar essa também. Aí o cara tava lá. O que esse senhorzinho que eu tô dizendo? Porque ele só contou isso agora, com 77 anos, ele morreu agora, há pouco tempo atrás. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que ficar lá vendo a porra dos negocinhos lá, pra ver quando acendesse uma luzinha, o que acontecia? Ele tinha que avisar ao quartel, ao central lá dos mísseis soviéticos, falou assim: ó, os Estados Unidos lançou um míssil, saiu de tal lugar, vai chegar aqui em meia hora. Manda míssil de prepara volta. aí. Não, manda mesmo míssil de volta, meu amigo. Não devolve. Ah, você me deu... Isso, esse Você cara sabe mesmo, que o lembrou? Titanic também só bateu no iceberg por causa do... Depois eu te falo também tem isso, mas segue. Agora você me lembrou. O Titanic bateu no iceberg porque os caras eram teimosos Não, tem uma história por trás disso que você não sabe. Ah, eu quero saber. Eu fui na exposição do Titanic lá na International Drive em Orlando e lá conta essa história. Por que que o Titanic bateu no iceberg? Tu sabe que lá Não tem foi porque o cara era teimoso, que tem a história que ele queria aumentar a velocidade pra chegar um mais dia cedo, antes bater recorde. e bater recorde, mas não foi isso. Depois eu te conto por que o Titanic afundou. Tu sabe que o leme era pequeno, os caras não conseguiram desviar. Isso. E lá nesse lugar que você foi, tem um barril que você bota o braço de água, que é a mesma temperatura que as pessoas caíram na água. Meu irmão, você não consegue ficar 1 minuto com o braço no Qual barril. que era o nome do DiCaprio no Jack?
Sei lá, Jack. Era Jack e a outra era o quê? Kate? Kate, sei lá. Você sabe que aquela madeira que o James Cameron cabia os dois tranquilamente. Tranquilamente. É. Cara, pra mim o melhor momento do filme é quando o Leonardo DiCaprio morre afogado. A coisa mais bonita que tem. E tem no final... É chato, mano. Aquele filme é chato. E no final tem aqui um movimento de câmera que faz o ponto de vista do Jack, do personagem do Leonardo DiCaprio, que dá pra você ver o operador do Steadicam. Steadicam é um equipamento que... Ah, tu vai ter que botar isso no site. Que dá pra você ver o cara do Steadicam no reflexo da porta abrindo, Maravilhoso. Né? Aquele cara fresco que fez a louça ter que ser original pra quebrar a louça. Mas eu vou te falar porque... ele vive disso, né? De fazer essas... Mas eu vou te falar por que o Titanic bateu no iceberg. Por quê? Carteirada. Carteirada? Como assim carteirada? O cara deu uma carteirada. Seríssimo. Sério, podia ser até um tema no outro episódio. Tinha um cara que ficava mandando código Morse. Sabe o que é código Morse, né? Sei. E ele mandava mensagens, falavam assim, não tinha telefone, não tinha fax, não tinha... Fax é foda, não era código Morse. Não tinha internet, não tinha telégrafo que chamava. A única maneira de se comunicar era com telégrafo, código Morse, ou pelo capitão lá, tinha alguma coisa que ele falava também. E tinha um navio que passou, um outro navio que passou pelo local onde o Titanic bateu no iceberg, e estava avisando a todos os navios naquela região, naquela rota, que tinha um iceberg enorme, tinha uma região com muitos icebergs à frente. Porém, o rapaz que recebia a mensagem, o do telégrafo lá, do do código Morse, tomou-lhe uma carteirada de um malandro que estava no navio, um executivo lá, um falastrão, um bonitão lá de gravata borboleta de camurça, e falou, manda essa mensagem aqui pra minha família. E ficou mandando mensagem. Caralho. Falando nada com nada, só besteira, era tipo botar foto no Instagram. Ou não tinha Instagram, o cara queria botar no status que ele tava tirando onda no Titanic, descacetou de mandar o garotinho do botão mandar mensagem. Nisso, o telégrafo ficou ocupado, ele não recebeu essa mensagem do navio que estava avisando do iceberg. Ele ficou mandando... Era outro navio. Navio passou, avisou, lá na frente tem iceberg, se liga, muda a rota. Só que o carinha tava mandando, poxa aí, tô aqui na boa, tô numa champa, de pum de charutão, mandando mensagem do outro. É o que a gente tem até... A gente tem só muito, que hoje é no do Instagram. Só que aí nessa aí ele perdeu a mensagem do outro navio e foi direto no iceberg, e aí a gente sabe o fim da história. Morreu gente pra o Leonardo DiCaprio morreu afogado. E muita gente, quem morreu foram os pobres. Mas estamos chegando no final. Deixa eu terminar, sabe por favor, né? Porque senão o nego acha que senão é golpe. O Marcel vai achar que é golpe. Então é o seguinte, cara, esse cara, e aí eu vou ler um trecho aqui da matéria que saiu no G1, olha só como é que o cara era incompetente, e a incompetência desse cara salvou o mundo. Olha que interessante. Mas você vai ler ou vai resumir? Cara, é o seguinte, o cara, ele tinha ordens claras que se esse caso acontecesse, tinha que reportar imediatamente aos superiores. E que os superiores tinham que retalhar imediatamente. Só que ele ficou ali olhando pra aquilo, olha só o raciocínio do cara. Deu que lançaram 5 mísseis. Aí o cara falou assim, não, 5 mísseis é muito pouco. Rodrigo Xavier, o nome dele, não? Ele falou, não, 5 mísseis é muito pouco, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui olhando. 5 dá pra ficar de boa. 5 tá 5 tranquilo. a gente aguenta. Aí não fez porra nenhuma, deu um tempinho, sei lá, o suficiente para a União Soviética ter sido riscada do mapa sem ter reagido, e a incompetência desse cara, porque realmente os painéis estavam com defeito, salvaram o mundo. Tá aí, o incompetente... Que painéis com defeito? Os painéis que avisaram que os mísseis estavam sendo lançados dos Estados Unidos para a União Soviética estavam realmente com defeitos, mas a ordem do cara era clara. Não tem que interpretar se está com defeito ou não. Mas eu não entendi por que isso estancou a Terceira Guerra. Porque se ele tivesse respondido... O que era a ordem do cara? Se ele fosse super competente, melhor profissional... Não fosse o Xavier. Não fosse o Xavier. Ligou lá, tô tomando míssil na cabeça, alô, comando central, manda míssil de volta, tá vindo míssil. Aí começava uma guerra. Que era o certo dele fazer. Então não teve uma guerra, teve um massacre. Não teve uma guerra porque ele era incompetente, não fez o trabalho certo. Qual era o trabalho dele? Avisar que estava sendo atacado, mas ele achou 5 mísseis poucos, mal treinado. Tem um cara mais incompetente que ele? Tem. O cara que botou ele lá nessa posição, isso, né? Boa, André, terminou bem. Esse era o pior escalado por lá, e por causa dessa incompetência... Como é que um cara bota numa função crucial dessa, bota um idiota desse que, não serve nem pra limpar, nem pra lavar um carro no lava-jato. Nem pra aquele cara dar um balde. Olha só, mas aí... Olha, eu acabei de receber... Olha só que incrível, gente. Acabei de receber um aviso aqui no meu celular agora, que eu tenho um aplicativo. Eu falei que ia falar isso no primeiro programa, não falei. Também não vou falar nesse, que tá acabando o tempo. Tem um programinha que chama ISS Detector. É maravilhoso isso. ISS, para quem não sabe, é International Space Station. A ISS vai passar daqui a 5 minutos. A gente vai lá ver, tá, gente? A gente vê. A gente agradece. Eu vou contar para vocês no próximo programa como é que vocês fazem para ver a ISS olho nu. E a gente vai dizer como é que o escorpião se mata, né? Como é que o escorpião não é que ele se mata. Se mata, todo mundo sabe que ele se mata. O sapo. É ele atravessando o rio nas costas do sapo. Mas aí é o seguinte, até a gente lançar o próximo episódio, que é semanal,
as pessoas vão dar um Google tanto na ISS quanto no... Concorda comigo? Claro, e no sapo que morre nas sapo. costas do escorpião, tá? E essa história do incompetente que, em vez de cumprir o seu trabalho, que era mandar míssil de volta para os Estados Unidos, ficou olhando lá e salvou o mundo e foi tratado como herói por ter feito um trabalho mal feito. Tá vendo aí, André? É verdade. É o isso famoso acontece. ruim com sorte. Bom, estamos chegando no final de mais um episódio, nosso Matriz de Risco. Como vocês sabem, todas as Feiras. Sextas-feiras. Não. Sexta-feiras. Não, é sextas-feiras. Com S. Não, cara. É uma sexta só e várias feiras. Tá bom, sextas-feiras. Não, Sábado porque não tem feira. se você levar uma cesta para várias feiras, você não vai conseguir carregar tudo. Verdade. Bom, vocês entenderam. É Toda isso aí. sexta, Every Friday, pra ficar melhor. Melhorou. Tem um episódio novo. TJAF. Isso. Thanks God's Friday. Tem uma música do The Cure ótima. It's Friday, I'm in love. Até sexta, pessoal. Valeu! Valeu, galera! Tá aí, né, maninho? Isso aí. Então anotem os números. Agora não vamos dar na Mega Sena, vamos dar os números da Telecena. 8, 94, 72, 20, PIN, 48, 10, 13. 45. Lembre-se que a Telecena com menor números marcados também ganha. É isso aí, galera. Um abraço. Valeu! Valeu, maninho. Dá play aí.